Olá, tudo bem? Está entrando no ar mais um programa Em Debate, produzido pela Agência Multimídia de Difusão Científica do Instituto de Estudos Avançados da USP de São Carlos. No programa de hoje, recebemos o físico do IFUSP e diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, Ricardo Galvão, especialista em física de plasmas e nuclear. Professor Galvão, tudo bem? Oi. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Como a física nuclear pode contribuir para a geração de energia no Brasil? Bom, primeiro deixa eu agradecer por ter sido convidado para essa entrevista. Eu acho que esse é um projeto muito interessante e tenho muita satisfação de colaborar com o projeto. Bom, a física nuclear ela é muito importante do ponto de vista de geração de energia. Desde o começo da década de 50, quando se descobriu que nós poderíamos realmente fazer reatores produzindo energia a partir das reações nucleares de forma controlável, sempre foi um sonho da humanidade que se podia produzir energia de forma barata com energia nuclear. No caso do Brasil, depois eu voltarei a este ponto, nós temos uma grande disponibilidade de outras fontes energéticas, em particular a energia por geração hidrelétrica. No entanto, as previsões para os próximos 30 anos deixam claro que a energia nuclear será absolutamente essencial, por dois motivos. Primeiro, pela demanda que teremos no futuro, e depois pela questão da poluição ambiental. E o Brasil já várias vezes caminhou rápido, progrediu na questão nuclear, voltou por questões políticas, mas será certamente necessário no futuro a geração de energia através da fonte nuclear. E, professor, o que é física nuclear e como se desenvolveu essa área no Brasil a partir da vinda dos professores Gleber Vatagen e Bernard Gross nos anos de 1930? Talvez a forma mais fácil de nós pensarmos a questão de reações nucleares é como nós imaginamos o que acontece nas reações químicas que nós conhecemos de maneira mais fácil. Por exemplo, quando nós temos uma reação de combustão, quando fazemos um fogo. Tudo parte do átomo. Só que no caso das reações químicas, ela é baseada no que nós chamamos de energia a nível atômico, que são energia que vem das reações devido à troca entre elétrons que estão em volta do núcleo do átomo, né? Então, quando formamos um composto ou produzimos energia por combustão, nós estamos falando de reações a nível atômico, são os elétrons que estão em torno do núcleo. A energia nuclear também é uma energia atômica, só que ela vem da reação entre os núcleos. Então, quando nós temos o núcleo de um átomo interagindo com o núcleo de outro, até com o núcleo da mesma espécie, nós podemos produzir energia. Isso tudo vem, a física nuclear toda é baseada numa teoria fundamental do começo do século, que foi de Einstein, através da relatividade, mostrar que nós podemos converter massa em energia. Isso deu origem a toda a física nuclear. Então, todo estudo de física nuclear, além do estudo fundamental, né, saber como o núcleo pode armazenar seus componentes, e que vai muito mais para frente, do ponto de vista de produção de energia, ela vem da fórmula simples de Einstein, que energia é proporcional à massa. Bom, no caso do Brasil, o que aconteceu foi o seguinte: no começo eu acho que na década de 30, começou-se na Universidade de São Paulo a atrair professores de grande nome do exterior. Um famoso foi o professor Gleber Vatagen, que veio para a Universidade de São Paulo, e no Rio também, começando com físicos que estavam começando a fazer pesquisa, como Costa Ribeiro, houve atração também de professores de grande renome internacional. No começo, o principal foi o professor Bernard Gross, que veio para o Rio de Janeiro. E naquela época o que acontecia é que não havia tradição no Brasil de pesquisa nas universidades. Os professores eram mais professores que davam aula, poucos se dedicavam à pesquisa, a não ser alguns muito dedicados na área de física, pouca gente se dedicava. Mas tivemos assim
uma ligação entre São Paulo e Rio através do trabalho dos nossos físicos mais famosos, que foi o professor César Lattes. Com o trabalho dele, que foi essencial para descobrir como os núcleos se mantêm ligados, porque quando nós temos um núcleo de um átomo, nós temos uma grande quantidade de prótons, que são partículas positivas, muito juntas. E esses prótons, como têm a mesma carga, poderiam se repelir. Então, tem uma teoria que deveria haver uma outra partícula, que era como uma cola, fazia a intermediação da interação entre essas partículas positivas, evitando que elas se separassem. Essa partícula é o meson pi. E com o trabalho de César Lattes, muito jovem ainda, com 20 e poucos anos, 22, 23 anos, se tornou famoso no mundo todo com a descoberta do meson pi, ele e seus colaboradores. No Rio, quando ele voltou para o Rio não para São Paulo, porque foi atraído por outro físico famoso, José Leite Lopes. Ele conseguiu atrair também o interesse do governo, o interesse que se tornou muito popular no Brasil, e começou-se a fazer pesquisa no Rio, no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, no qual eu dirijo. Foram eles que fundaram. Então se começou no Rio e em São Paulo, um estudo muito forte, e naquela época, como houve depois também a explosão da primeira bomba atômica, houve interesse muito forte em pesquisar em física nuclear para entender os seus fundamentos e também para a produção de energia. E a partir daí foi desenvolvida toda a física nuclear e mais tarde nós chamamos de física de partículas no Brasil. O senhor representa o Brasil em um projeto euro-japonês, né, de fusão nuclear. E o que é esse projeto e qual tem sido a contribuição dele para o Brasil? Desculpa, qual tem sido a contribuição do Brasil no projeto? Sim, essa é uma pergunta complexa e difícil, mas vou responder. Na realidade, o que eu sou o membro brasileiro no que se chama Conselho Internacional de Pesquisa em Fusão da Agência Internacional de Energia Atômica. O que é a fusão? Existem duas formas de produzir energia nuclear. Uma forma, e todas dependem dessa relação de massa que nós podemos produzir energia a partir da massa dos reagentes. Uma forma que nós chamamos de fissão nuclear, que é a forma que é utilizada atualmente em todos os reatores nucleares que nós conhecemos. O que se faz? Se pega um núcleo de um átomo muito pesado, por exemplo, o urânio, que é principalmente o urânio, pode ser plutônio, pode ser tório também, mas um núcleo de um átomo muito pesado, e fazemos com esse núcleo, ele se parta em vários componentes, fazendo atingir com uma partícula muito pequena, mas massiva, que é o nêutron. E esse nêutron, quando se choca com esse núcleo se parte em vários componentes e vai partindo em outros. E acontece uma coisa interessante. Se nós pudéssemos medir numa balança, precisa de uma maneira muito mais sensível do que uma balança, nós pudéssemos medir numa balança a massa do núcleo inicial e a massa de todos os seus produtos depois dele se partir, veríamos que a massa dos produtos é menor que a massa do núcleo inicial. Essa diferença de massa, na verdade, ela sai como energia de outros nêutrons que saem muito velozes da reação. Esse é o princípio do funcionamento de todas as usinas nucleares. Como é que ele funciona? Se criamos alguns nêutrons que fazem esse núcleo se partir, entre os produtos dessa separação desse núcleo pesado, saem vários outros nêutrons. Só que esses vários outros nêutrons saem com uma energia enorme. E eles passam a partir outros núcleos ainda mais. E produzindo energia, esses nêutrons saem tão velozes que nós não poderíamos aproveitar a energia dele imediatamente. Como nós fazemos então? Nós fazemos com que ele passe por água. Certo? E ao passar por água e outros componentes do reator, ele vai colidindo e vai perdendo a sua energia e esquenta a água. É como uma caveira de vapor. Essa água nos esquenta hoje em dia nos reatores que nós chamamos de PWR, que são reatores de água pressurizada, esquenta a temperaturas elevadíssimas essa água, e essa água então depois vai produzir vapor e vai tocar uma turbina. Então assim é um reator, nós chamamos de reator nesse processo chamado fissão nuclear, porque fissiona o núcleo. O problema disso é que os componentes que saem dessas reações,
eles são bastante radioativos. E alguns têm uma vida enorme, podendo produzir danos mais de 1000 anos. Então, os reatores que nós temos hoje, uma preocupação, depois eu poderia voltar a isso, hoje já temos soluções também para esse problema, é como nós vamos guardar os rejeitos radioativos. Tá? Outro processo é da fusão nuclear. Como que é o processo da fusão nuclear? O processo da fusão nuclear nós fazemos ao contrário. Pegamos 2 núcleos de átomos muito leves. No caso, na verdade, são 2 núcleos de que nós chamamos um isótopo de água, deutério, e o outro trício. E fazemos esses núcleos que são bastante leves se fundirem. Quando eles se fundem, eles produzem simplesmente um outro núcleo, produzem também um nêutron, mas se pegarmos a massa dos produtos, vamos ver que a massa do produto também é menor que a massa daqueles que se fundiram. Essa diferença de massa, outra vez, é convertida em energia. Esse processo é chamado de fusão nuclear. É o processo, por exemplo, que funciona nas estrelas. Toda a luz que nós recebemos do Sol é devido à fusão nuclear. É isso que acontece, a energia que nós recebemos. Bom, fazer isso é muito difícil. É muito difícil porque esses núcleos que nós temos que fundir, eles se repelem muito fortemente. No Sol e nas estrelas isso acontece porque a massa é tão grande que a atração gravitacional faz com que eles se fundam. Na Terra, fazer um Sol na Terra é muito complicado. E a pesquisa começou no final da década de 50 e tem se mostrado cada vez mais difícil. Mas o avanço foi tão grande e a viabilidade científica da fusão nuclear foi devidamente demonstrada produzindo energia a partir de 1992. Então, com o progresso científico enorme que houve, e como o sistema é muito difícil de fazer, houve um acordo internacional para fazer um reator. Esse acordo que você falou, entre Japão, Europa e entre Estados Unidos e Rússia também, para fazer o primeiro protótipo no reator nuclear, que se deu um nome muito interessante chamado ITER. Em inglês se chamava antes, que era International Thermonuclear Energy Reactor. Mas na verdade o nome ITER tem um outro significado importante, que em latim ITER é caminho. Então foi já escolhido porque é o caminho para o futuro da humanidade produzindo energia. Esse projeto é o primeiro projeto realmente de colaborativo internacional no mundo todo para produzir energia. E o Brasil e outros países foram convidados para participar dele. E uma máquina vai custar muito grande, é muito dinheiro, da ordem de uns 10 bilhões de dólares em 12 anos, mas o interessante é que 17% do custo dela são das bobinas que vão criar um campo magnético muito alto. Essas bobinas usam um elemento chamado nióbio. E o Brasil produz 90% de todo o nióbio do mundo. Então, a participação do Brasil nesse projeto, por isso o Brasil tem sido continuamente convidado para participar, porque tem uma participação essencial no projeto. Só fazendo uma pergunta, José, por que a fusão e não a fissão nuclear? A principal, essa é uma pergunta importante também, há 2 razões principais, aliás, 3 razões principais. Que a primeira é a disponibilidade de combustível. Tá? Se a demanda nuclear, no caso do Brasil, por exemplo, nós produzimos cerca de 2 a 3% de toda a nossa energia vem dos reatores nucleares Angra 1 e Angra 2, depois talvez Angra 3. No mundo, a situação é um pouco diferente. Da ordem de ser 16% da energia produzida no mundo é de reatores nucleares à fissão. Alguns países, como a França, é mais do que cerca de 85%, eles não têm outras fontes de energia. Bom, se nós aumentarmos a produção de energia por reatores nucleares com a demanda que nós esperamos no mundo, certo? Às vezes nós não damos conta, mas a demanda de energia, nós temos que aumentar até a disponibilidade de energia até 2050 por um fator da ordem de 2,5 a 3 da disponibilidade que nós temos no mundo de hoje. É só ver, por exemplo, que um habitante do Brasil, ele tem um gasto médio de energia, cada um de nós, se dividir para o Brasil, da ordem de 2 kW, como se a gente tivesse chuveiro elétrico ligado em cima da gente o tempo todo. Em outros países, como os Estados Unidos, é da ordem de 13 kW, médio por uma pessoa, a potência que está gastando continuamente por todo o parque industrial, etc. Se o mundo for evoluir ao nível que, por exemplo, tem os países bem desenvolvidos, como a Espanha, que a média é 3 kW,
nós não temos energia suficiente. E não adianta, então nós vamos ter que usar energia de todas as fontes possíveis, eólica, solar e nuclear. Agora, no caso da nuclear, se usarmos a nuclear, nós temos combustíveis disponíveis no máximo 150 anos. E esse urânio que precisamos. Além disso, os rejeitos que ela provoca, ainda temos aonde que nós vamos guardar esses rejeitos altamente radioativos, que hoje, se pensava no passado que tínhamos que guardar por 1000 anos, hoje temos métodos que podemos tratar com eles, temos guardado a ordem de 200 anos. O que vamos fazer com esses rejeitos? Por exemplo, todos os rejeitos da usina de Angra 1 e Angra 2 estão lá no site da usina. Se vocês forem visitar, tem uma piscina enorme, está lá dentro. O Brasil ainda não desenvolveu uma política desses rejeitos radioativos, embora no atual plano de ações do Ministério de Ciência e Tecnologia, Programa Nuclear, tenha agora uma solução para isso. Bom, então tem o problema dos rejeitos, disponibilidade de energia, e o terceiro problema é o problema de acidente, como aconteceu em Chernobyl. Se um reator desse, ele perde o controle, certo? A reação em cadeia, por exemplo, se falta água, por exemplo, a reação em cadeia é tão alta, a energia é tão alta, que derrete todo aquele núcleo do reator, é chamado síndrome da China, que eles chamam, né? Porque é tanta energia que vai afundando no chão e vai derretendo. Então tem problema de rejeito, de disponibilidade de combustível, rejeito radioativo e acidentes. No caso da fusão nuclear, o combustível é simples. Água do mar e lítio. Nós precisamos de lítio para produzir o trício, que tem uma disponibilidade enorme na crosta terrestre. Então, se nós hoje em dia produzir toda a energia que o mundo precisa com reatores a fusão, nós temos pelo menos a reserva conhecida de ordem de 2000 anos para continuar funcionando. A segunda vantagem da fusão nuclear é que ela não produz esses rejeitos radioativos de longa vida. Os rejeitos que a radioatividade produzida é simplesmente devido aos nêutrons de muita alta energia, quando passam no aço da estrutura do reator, acaba ativando, que nós chamamos essa estrutura, e esse daí produz radiação. Mas basta guardar da ordem de 50, 60 anos, já toda eliminada. Então, e a terceira é que não tem nenhum perigo de acidente, porque para produzir as reações de fusão, nós temos que aquecer o gás que nós colocamos lá dentro a temperaturas altíssimas. Vocês vão se assustar, mas a gente já consegue isso. A temperatura da ordem de 700 milhões de graus centígrados. Mas os físicos já fazem isso como jogo, da mesma maneira que jogam frescobol na praia, já sabem como fazer isso. E tem que manter esse plasma que nós chamamos quente. Se faltar alguma coisa não funcionar, ele simplesmente esfria aquela reação. Então não tem perigo de acidente. Então é por isso que o mundo está investindo tanto em reatores a fusão. Uhum. E, professor, tem estudos apontam que apenas 25% do potencial hidrelétrico do Brasil é aproveitado, e que o quilowatt produzido em uma energia hidrelétrica é mais barato do que o quilowatt produzido numa energia nuclear. Pensando nesse ponto de vista, qual que é a real necessidade de se investir em energia nuclear e se ela é viável para a atual situação do Brasil? Essa é uma outra pergunta bastante importante e complexa, tem que ter algum tempo para responder. Na verdade, precisa olhar todo o panorama energético do Brasil. No caso de energia elétrica, nós temos uma potência instalada hoje em dia, que nós chamamos da ordem de 92 gigawatts. Essa potência instalada nós temos em usinas hidrelétricas e também em usinas térmicas. As reservas conhecidas, a disponibilidade de energia elétrica explorando os rios, por exemplo, poderíamos aumentar para um fator 2,5, a disponibilidade de energia. Só que a energia produzida pela hidrelétrica não atende todo o nosso parque. Se nós olharmos o que nós chamamos de matriz energética, da onde vêm os insumos para produzir energia no Brasil, nós ainda usamos da ordem de 18% vem de petróleo. Certo? Temos que fazer o carro andar, etc. Sempre, mesmo usando o álcool, da ordem de 18% vem de petróleo. Além disso, explorar o nosso potencial hidrelétrico é um pouquinho complicado também do ponto de vista ambiental. Certo? Então nós sabemos os problemas que estão tendo nas usinas de madeira, etc., a inundação de enormes áreas.
Além disso, os nossos recursos hidrelétricos são distantes, temos que ter linhas de transmissão para trazê-los. E, finalmente, tem o problema da sazonabilidade da disponibilidade de água, né? Nós temos sempre problema de se tem mais chuva ou menos chuva. Então, num país, no futuro, e agora o governo já tem isso bem claro, porque foi uma discussão muito grande se cheguei ao programa nuclear, já vimos que o desenvolvimento do Brasil, que nós pretendemos que continue numa taxa anual de 5%, certo? E possamos alcançar até 2030 o nível de uma nação europeia, por exemplo, quase chegando à Espanha de hoje, é muito claro que nós temos que diversificar a nossa matriz energética. Certo? Temos que explorar a energia eólica, temos que explorar a energia solar, e isso vai ser imprescindível a energia nuclear. O custo que você falou de produção de energia elétrica por quilowatt-hora é um custo no qual precisa tomar um pouco cuidado. Certo? Não está computado, por exemplo, o custo de desenvolver essas usinas no madeira, embora dizem que é próximo do nuclear. Agora, está subindo tanto o custo que atualmente as usinas nucleares, que esse mesmo governo que nós temos, no início do governo, era contrário à usina nuclear por razões de custo, então os que defendiam só por questões estratégicas, o governo já passou a defender também por razões de custo. Subiu tanto o preço de produção da energia elétrica por fontes hidráulicas e, como você sabe, quando nós temos uma maior demanda de energia no final da tarde, quando se liga o chuveiro, etc., é absolutamente necessário ligar também as termoelétricas que estão queimando óleo, ou óleo diesel, ou óleo combustível, certo? E produzindo poluição. Então, nesse caso, nós estamos consumindo gás da Bolívia, etc. E teríamos que usar energia nuclear. E, finalmente, a outra grande perturbação do governo é a questão ambiental. É muito claro hoje o problema do aquecimento, do aquecimento mundial devido aos gases de efeito estufa na atmosfera. Certo? E mesmo a hidrelétrica contribui para isso. Porque a hidrelétrica, ela retira as árvores que ela absorvem carbono da atmosfera, CO2 da atmosfera. Certo? Então, até uma hidrelétrica indiretamente contribui para o efeito estufa. A nuclear não. A nuclear não tem nenhum problema com isso, não tem nada, não produz nenhum gás do efeito estufa. Então, qual é a política do governo hoje? A política atual do chamado Plano Nacional Plano Nuclear Brasileiro, que ainda não está implementado, talvez a gente possa voltar mais tarde, mas é de acabar a Angra 3, certo? Instalar mais 3, eles estão discutindo de 4 a 8 usinas até 2020. Como o senhor avalia a resistência da população, ambientalistas e de alguns setores do governo à utilização mais ampla da energia nuclear no Brasil? Olha, o que pode ser feito para... Essa reação é justificável, certo? Essa reação é justificável porque sempre há medo do que já aconteceu no passado, digamos, a questão de Chernobyl, certo? E também uma desconfiança que a população, no caso do Brasil, tinha com o início do programa nuclear, não o início, desculpe, a metade do programa nuclear, depois dos pioneiros, que ocorreu durante o governo militar. Então se tinha muita desconfiança que o programa nuclear estava sendo desenvolvido por fins militares. Na verdade, essa situação de nós estamos num Estado absolutamente democrático, isso já acabou. Nós temos na Constituição brasileira que não podemos só trabalhar em pesquisa de armas nucleares. A desconfiança com questão acidentes é um pouco de falta de informação da população. Nós tivemos no mundo 2 acidentes sérios em usinas nucleares, Three Mile Island, nos Estados Unidos, e Chernobyl. Certo? No entanto, nós temos da ordem de 480 usinas nucleares operando no mundo todo. E nenhuma delas teve nenhum problema até hoje. O caso de Chernobyl era uma tecnologia antiga, russa, soviética, certo? Muito, muito antiga, sem coisas modernas, e com sérios problemas de controle. Three Mile Island, nos Estados Unidos, foi um acidente pequeno, não teve nenhum morto, nem nada disso. Então, e ao longo desse ano, Chernobyl, num certo ponto, serviu para desenvolver uma tal grau de segurança nuclear. Hoje nós estamos chamando os reatores de 4ª geração,
É um reator que, se alguma coisa acontecer, pela gravidade caem sistemas de controle que imediatamente param a reação de cadeia. Então, eu acho que esses avanços tecnológicos a população não sabe. Mas com esses avanços tecnológicos, o grau de confiabilidade das usinas nucleares é muito grande. Bom, então o senhor gostaria de fazer mais alguma consideração final? Bom, talvez que eu deveria dizer, no ponto de vista do que nós vemos para o futuro no Brasil, na questão nuclear, o principal é que, por essas dificuldades, que às vezes o governo passado, por exemplo, ele trabalhou bastante contra o desenvolvimento nuclear, é que nós não temos agora PSOL para tocar o programa nuclear brasileiro, caso ele seja implantado. Ainda está em discussão no Congresso. Certo? Ainda não está totalmente aprovado o programa nuclear brasileiro, mesmo as discussões sobre ter ainda, embora o governo tenha dito a construir Angra 3, não está terminado ainda. Mas nós temos um problema seríssimo de PSOL. Então, eu aconselho aos estudantes de física, até mesmo de engenharia mecânica, engenharia elétrica, até engenharia civil, que voltem a pensar nessa área como uma área promissora, porque certamente vai ter muita necessidade de pessoal capacitado no futuro. E a própria Comissão de Energia Nuclear, na Universidade de São Paulo, na USP, o IPEM e outros lugares já estão retomando um programa muito intenso de formação de pessoal para a área nuclear. Obrigado, professor Ricardo, pela participação no nosso programa. Não. Obrigado a você, telespectador ou internauta, e até o próximo programa em debate.